Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele, sócia da editora, e hoje estou aqui com o Jefferson, nosso sócio e meu sócio e nosso mentor de escritores, né? Boa noite, Jeff. Boa noite, Gisele. Boa noite, pessoal. Você que está chegando agora, você que vai assistir essa live depois, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, sócio junto com a Gisele na editora NPE. E todas as quartas-feiras estamos aqui trazendo dicas, insights, informações do mercado editorial para que você possa se tornar escritor da sua própria história. E a live de hoje nós vamos fazer um tema muito legal, né, Gisele, que é casado com o nosso método, né? Sobre o que nós vamos falar hoje, Gisele? A gente vai falar sobre o método EPV, que é o método que a gente usa, o método estratégico que a gente usa dentro da editora com os nossos escritores para que eles saiam do manuscrito até o livro que vende, né? O nosso método EPV, que é o escreva, posicione-se e venda, né? E aí a gente entra naquela questão, né, Gisele, de você, escritor, né, quem nunca se sentiu, né, um artista faminto, né, que escreve, revisa, publica e nada acontece, né? Na live de hoje nós vamos mostrar através do método EPV, aquele método por trás dos livros que vendem, e que o fracasso não está somente na escrita. Você tem que pensar, quando vai escrever um livro, num projeto para que o livro aconteça, você escreva o seu livro, para que uma editora, profissionais que tenham competência façam o seu livro ser um livro com uma estrutura boa, hierárquica, mas, acima de tudo, que você aprenda a se posicionar, que você aprenda a vender o seu livro e sair daquela mesmice, ou que a grande maioria dos escritores acaba acontecendo, né? Terminou o lançamento, fez um lançamento que foi morno, muitas pessoas não acreditaram no projeto do livro dela, algumas pessoas compareceram à noite do lançamento, e aí acabou o meu livro. Não, tem muita coisa que precisa acontecer antes, durante e após o lançamento do livro, né, Gisele? Exatamente, né? O que a gente está falando aqui é que a gente vai ajudar você a entender que o livro ele não é só arte pura, ele não é só arte, né? O livro ele pode ser sim um pilar de um negócio, por que não? Né? Quando você estiver chegando no finalzinho dessa live, você vai ver que a gente vai te ajudar e vai te guiar por um mapa que vai fazer com que você saia daquele caos, né? Da questão da folha em branco, de como eu começar a escrever e tudo mais, para chegar a construir um ativo que também gere autoridade, que vai aumentar a sua autoridade, às vezes, como profissional, como pessoa, faça com que as pessoas comecem a te reconhecer como escritor. E que isso comece a gerar, por que não, um lucro recorrente, né? Seja através realmente da venda dos seus livros ou do reconhecimento e da venda, às vezes, de palestras que você vai conseguir através da autoridade que você vai conquistar com a publicação dos seus livros, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela falácia de você entender que o seu livro ele é um produto abre carteiras, né? Não é um produto, eu sou escritor, e a pessoa diz, que legal, parabéns. Não, você vai, através dessa live do nosso método, você vai entender que o seu produto, o seu livro, ele pode ser um produto abre carteira para várias oportunidades pós as pessoas conhecerem, pós você gerar autoridade, pós você se posicionar, pós você vender os seus livros, né, Gisele? E aí a gente entra na questão do primeiro bloco, que já traz um pouquinho do método EPV, né, Gisele? Que é E aí o a gente fim do amadorismo. pode falar. Isso, que é o fim do amadorismo, né? Quando a gente pega e fala que você vai sair de uma situação de amador e você vai começar a desenvolver a arquitetura do seu projeto editorial. Você sai do escrever somente por hobby para entrar realmente nessa questão de você começar a desenvolver um projeto, né? Você sai do escrever só por escrever, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela questão de tipo, tem que tirar a ideia de que o escritor ele vive escreve livros por hobby.
né? Como todo e qualquer outro negócio, um escritor, sim, ele precisa entender que existe toda uma produção, todo um trabalho, todo um conhecimento intelectual, toda uma experiência de vida, e que ela não deve ser tratada somente com hobby. Nós temos que desmistificar essa questão do hobby. Óbvio que você pode escrever por hobby, mas por detrás do hobby existe todo um projeto editorial, existe um conteúdo denso para que você possa entender que não é somente um talento isolado, e sim que você sim é um escritor e que sim você pode, através de um livro, gerar uma autoridade e abrir novas oportunidades para a sua vida. Né? A gente tem muitos escritores hoje dentro da editora NPEC, por exemplo, escreveram livros e achavam que iam vender 30 livros e hoje já venderam mais de 200, 300 livros. Por quê? Porque deixaram de entenderam, melhor dizendo, que um livro ele não é somente você escreve um livro para dizer que é o escritor de um livro não é somente um hobby. Sim, um livro é um negócio e ele é um produto que abre a carteira para novas oportunidades, que abre oportunidades para você se tornar um profissional que traz resultados, que inspira, que motiva e que sim impacta positivamente vidas, né, Gisele? Exatamente, né? É quando a gente fala que a gente tem que deixar de tratar o talento de forma isolada, porque isso pode gerar um risco financeiro para o escritor. Quando a gente trabalha o talento, trabalha somente o nosso sonho, e a gente trabalha isso de forma muito amadora, de que jeito? Do jeito de eu estou escrevendo porque isso é um sonho só meu. Então eu escrevo do jeito que eu acho que tem que ser. E não é. Quando a gente trabalha isso, arquitetando essa questão, arquitetando a marca literária por trás do escritor, o que eu estou, além do livro, que outros produtos esse livro pode me gerar? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente entra num conceito, às vezes, até de demanda latente. Quando eu começo a projetar o que eu vou escrever, quando eu começo a arquitetar a minha marca literária, a gente trabalha com o escritor escrevendo para o leitor. Ele vai escrever o que os leitores estão procurando dentro do estilo dele, mantendo a sua particularidade, mantendo o seu estilo, mantendo o que a gente chama da sua autoralidade. Mas, ao invés de a gente escrever alguma coisa e tentar enfiar de goela abaixo das pessoas, a gente consegue escrever as coisas que as pessoas já estão procurando. Eu não estou dizendo que vocês têm que seguir moda, tá, pessoal? Não estou dizendo que você, escritor, deve seguir uma moda, mas sim você tem que conhecer um pouquinho melhor o seu público para que você possa, sim, montar a sua marca literária e saber o que ele está esperando receber junto com o seu livro, né? Exatamente, Gisele. A gente tem que entender, né, que você precisa já começar a fazer a divulgação do seu livro, você já precisa se mostrar para as pessoas enquanto escreve seu livro. E aí você entende aquele conceito de demanda latente, né? Que você não escreve o que você quer, escreve a resposta do que o público está pedindo. Você não começa a escrever um livro somente porque acha que eu vou contar a minha história. Óbvio que talvez a sua história de superação de vida, por ter passado por um desafio pessoal que vai sim impactar vidas, é o que o povo é o que o público está buscando, está querendo ler. Histórias de superação, biografias, histórias que trazem o impacto e que trazem resultados, novos resultados para os leitores, vendem. Mas se você está escrevendo um livro sobre finanças, não adianta vocês querer falar de finanças voltada para o mercado empresarial. Você tem que buscar a dor latente do seu público. Qual é a dor latente do público hoje? Finanças pessoais. Eu quero falar sobre como me tornar um profissional, um palestrante melhor. Não adianta eu querer ir lá falar que você tem que se tornar um palestrante corporativo. Você tem que mostrar como
é o passo a passo, o guia passo a passo de como ele vai se tornar através da comunicação. Se você quer, de repente, falar sobre a sua biografia, não adianta você falar da sua história no modo ativo eu, porque eu isso, eu aquilo, eu venci, eu não sei o quê. Você precisa mostrar na sua biografia que a dor que você passou é a dor de muitas pessoas. Você tem que mostrar que a superação que você teve na sua vida é fruto de milhares de orações e pessoas que buscam todos os dias. Você é fruto que elas entendam, que as pessoas, os leitores entendam que elas não estão sozinhas no barco. Você tem que focar no público aliado à dor, à superação, ao desafio de uma construção de marca literária. Quando você entende o público certo e você junta, casa a dor latente desse público, o que você está começando a fazer? Você começa a juntar, a escrever conteúdos que resolvam o dia a dia das pessoas e, consequentemente, você começa a arquitetar a sua marca literária, né, Gisele? Pode continuar, Jeff. Ah, tá. Arquitetar sua marca pessoal, né? Da marca pessoal, né? Aí a gente tem que entender também que quando você vai tá escrevendo, você precisa entender que você não escreve simplesmente por escrever, você precisa estruturar, pensar no seu livro que ele é um projeto, ele tem um início, um meio e um fim. E aí, como é que eu trabalho esse início, meio e o fim? Eu preciso estruturar a arquitetura desse livro em capítulos, ideias principais, definir objetivos e metas, fazer com que o seu projeto de livro ele seja construído ao longo de um determinado tempo. Você não escreve sem ter data fim. Você não escreve se você não tiver uma data de entrega. Você não escreve se você não assume um compromisso público. E aí, quando você começa a entender que você precisa, sim, planejar o projeto de escrita do seu livro, você deixa de escrever por hobby e cria um projeto editorial. Você tem uma data de início do fim, você tem objetivos e metas que precisam ser pequenos que precisam ser construídos ao longo dos dias para que você chegue ao final do manuscrito com a estrutura da tua história bem desenhada, bem arquitetada, com a estrutura da sua história, tendo um início, um meio e um fim. Correto, Gisele? Exatamente. E quando você tem essa história bem arquitetada, né, essa estrutura bem montada, é muito mais fácil você encontrar um lugar na prateleira mental do seu leitor, que é o que a gente vai começar a tratar, né? E de que jeito que você encontra o seu lugar na prateleira mental do seu leitor? É através do seu posicionamento estratégico. Então, Jefferson falou ali da questão do mapa para você escrever, de você traçar. A gente tem vários vídeos no canal, aqui no nosso canal, falando sobre esses métodos de escrita, de você fazer toda essa organização. Mas de nada vale você escrever muito bem, conseguir encontrar a demanda latente do seu leitor, escrever para o seu leitor, mas se você não se posicionar como o escritor realmente dessa obra, ou não conseguir posicionar essa obra para que ela seja encontrada, né? Então, assim, quando a gente fala dessa questão do posicionamento estratégico e prateleiras mentais e tudo mais, é você entender aonde a sua obra ela vai ficar localizada e, principalmente, com quem a sua obra ela vai falar, né? Um dos maiores erros do escritor quando ele escreve, quando ele vai começar a montar o seu livro, é ele achar que ele vai escrever para todo mundo. Ah, o meu livro serve para todo mundo, o meu livro serve para todas as idades. Na verdade, não é, pessoal. Na verdade, a gente vai ler, a gente vai escrever pensando em um determinado público. Eu posso, sim, usar uma linguagem que seja compreensível para todos os públicos, mas na hora que eu estiver escrevendo, na hora que eu estiver posicionando e ofertando esse livro, eu vou estar pensando em um público específico, para que eu possa realmente ser certeiro
e ser principalmente indicado pelo meu leitor para outro e para outro que tem a mesma linha de pensamento, que está buscando a mesma proposta de valor, como o Jefferson falou antes, né? Exatamente. Daí você tem que pensar em definir um nicho, o tom de voz, construir uma proposta única de valor. Você precisa entender que posicionamento estratégico ele começa no primeiro momento que você pensou em escrever o seu livro. O posicionamento estratégico ele começa quando você entende quem é o seu público, quando você entende qual é o nicho, qual é o tema do seu livro, qual é a história que eu quero contar. O posicionamento estratégico ele entra quando em que tom de voz eu vou falar. Se eu vou escrever um livro voltado para o público infanto-juvenil, eu tenho um tom de voz. Se eu vou escrever um livro para crianças, eu tenho um outro tom de voz. Se eu vou escrever um livro para um público adulto, público literatura convencional, digamos assim, de romance, seja um romance, seja um livro técnico, seja uma biografia, eu uso um outro tom de voz. Então, quando você entende qual é o tema, quem é o público, qual o nicho, qual é o tom de voz, você torna a escrita do seu livro uma proposta única de valor. Você agrega valor na vida das pessoas através do processo de escrita. E aí aqui a gente costuma dizer que dentro do processo do método EPV, você já tem que ter um posicionamento estratégico e se posicionar como escritor enquanto escreve o seu livro. Como é que você faz isso? Você precisa entender que você precisa vender o seu livro, seja na rede social, você precisa falar, contar para o mundo que você está escrevendo o livro desde o momento que você definiu que vai fazer um livro. E eu até falei no bloco anterior da questão de uma data de entrega e de um compromisso público. A grande maioria dos escritores da editora NPR, e a começar por mim, entendeu que somente o livro ele começa a ter sucesso, ele começa a ganhar corpo quando você assume um compromisso público e quando você tem uma data de entrega. Eu já falei em diversas lives, já falei em diversos vídeos, entrevistas que eu fiz, que o meu primeiro livro ele não saiu do papel, por quê? Porque eu não tinha um compromisso público e eu não tinha uma data de entrega. O primeiro livro eu botei na minha cabeça lá no dia 22 de janeiro de 2021, que eu ia escrever um livro para deixar um legado para as futuras gerações. Contar, né, e comemorar meus 40 anos, contar o que eu vivi. Mas pensa, esse livro não deu certo por quê? Porque eu simplesmente quis escrever uma coisa que eu entendia que seria legal, mas eu não pensei no público, eu não pensei direito no tema do que eu ia escrever, eu não estruturei os capítulos e as ideias centrais, e pior de tudo isso, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu não fiz um compromisso público, eu não falei para Gisele, eu não falei para outras pessoas que eu estava escrevendo o livro. E aí, qual que seria o destino desse livro se ele tivesse acontecido? Ele seria mais um livro publicado que ficaria na gaveta, porque ninguém sabia que eu estava escrevendo o livro, ninguém sabia do que se tratava esse livro, ninguém saberia quando esse livro ficaria pronto. Por quê? Porque em nenhum momento eu falei com ninguém que eu estava escrevendo um livro. E o posicionamento estratégico ele precisa realmente ser trabalhado nas redes sociais, né, Gisele? Exatamente, né? Quando você trabalha bem essa questão do posicionamento estratégico, que é você entender as dores do seu leitor, é você formar uma conexão emocional com o seu leitor, você consegue sair de um papel de especialista para se tornar um papel de autoridade. Seja ele em qualquer gênero que você estiver escrevendo. Né? Hoje nós temos a nossa filha que ela acompanha uma escritora que é a Meide Lacerda, se eu não me engano. Meide Lacerda, o nome da escritora. Ela é uma especialista em histórias para um público infanto-juvenil. Na rede social dela, ela comenta sobre os filmes que esse público assiste,
ela comenta sobre os livros, além dos livros dela, os livros que essas pessoas consomem. Então, ela acabou se tornando uma especialista uma autoridade nesse assunto. Que é o quê? É a pessoa para quem esse público, de quem esse público vai buscar uma opinião, de quem esse público vai buscar uma orientação de qual é o próximo filme que eu vou assistir? Eu vou ver o que ela está falando. Então, vocês entendem que, mesmo que seja uma literatura fantástica infanto-juvenil, ela acabou se tornando uma autoridade. E a gente fala sobre isso principalmente quando você está escrevendo sobre experiência profissional, aí mesmo, gente, que abre um leque e abre uma questão de conquista de autoridade muito grande. Porque quando a gente para e pensa, poxa, aquele profissional ele já escreveu um livro, já gera uma conexão dizendo assim, o cara é tão inteligente, o cara é tão bom que ele escreveu um livro. Então essa é a pessoa que eu vou procurar para me atender. Esse é o profissional que eu vou contratar para construir a minha casa, porque ele escreveu um livro sobre construção de casas. Esse é o profissional, esse é o advogado que eu vou contratar para me defender, porque ele escreveu um livro sobre o assunto que eu estou precisando, que eu estou precisando de ajuda. Então, faz com que as pessoas já automaticamente elas já vão te procurar, né? E aí começa a alimentar o que a gente chama de os ecossistemas. Quando a gente começa a pensar no nosso escritor, a gente começa a se começa a se comportar como uma autoridade naquele assunto que a gente está falando, a gente começa a alimentar vários ecossistemas e a gente começa a construir a nossa tribo, que vai nos acompanhar por conta do posicionamento estratégico, né? Porque, assim, não é que eu vou escrever um livro sobre cachorro e só vou falar sobre gato na minha rede social. Uma coisa que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa questão do posicionamento estratégico é realmente o parar para analisar o que eu vou falar na minha rede social, para quem eu vou falar, com que tipo de linguagem eu vou falar, qual é a capa que eu vou pensar para o meu próximo livro, quando eu estiver escrevendo, onde eu estou buscando a minha inspiração, aonde eu estou fazendo as minhas pesquisas, o que de interessante dentro da área sobre a qual eu escrevo, o que mais de interessante existe para que as pessoas possam procurar, para que as pessoas possam consumir, e assim vai se abrindo todo um leque de autoridade para as pessoas, né, Jeff? Exatamente, né? A gente está falando aqui na live, onde o tema é do manuscrito ao livro que vende, você percebe que escrever um livro não é apenas o começo, o início da jornada. Você tem uma série de coisas que você precisa fazer para que o livro chegue ao status de vendável. Você percebe, por exemplo, que pessoas que vendem hoje, seja um produto físico, seja um produto digital, elas precisam se posicionar, elas precisam buscar a audiência correta que vai adquirir os seus produtos ou serviços. Não precisa ir longe, né, Gisele? Quando a gente não tinha internet, as empresas, os negócios, sejam locais, sejam empresas de grande porte, precisavam divulgar na televisão que existia uma certa oferta. Você ia no centro, tinha na rua lá principal da cidade, tinha cartazes falando da oferta. Né? Hoje é dia de promoção, hoje é dia de liquidação. Aí, se você começa a trazer isso para o universo do livro, você precisa entender que se você apenas escrever o seu livro, ele não vai se vender sozinho. Você precisa, sim, se posicionar, você precisa dizer que você é escritor da sua história, para que o livro seja um meio entre você ter um manuscrito e um livro que vende de verdade, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, como eu falei, aos poucos você vai, através do seu posicionamento, vai formando a sua tribo e você vai entrando no ecossistema do seu leitor. Mas isso se dá quando você entende que o seu livro ele é uma jornada de valor. Como o Jeff está bem falando, o seu livro ele não é um produto final. O seu livro, na verdade, ele é uma porta de entrada para a vida do seu leitor. Ele é uma porta de entrada para aquele ambiente que o seu leitor está. E ele não tem que ser tratado como uma linha de chegada. Ah, não, eu escrevi o livro, publiquei, ponto, acabou. Não, ele é só o início de tudo. Quando o escritor consegue entender que o livro dele é só o início de tudo,
é só o início de um relacionamento, é só um início de uma abordagem, a vida desse escritor, ela se transforma. E ele passa a sair de um mero escritor para entrar numa situação de um empreendedor, dele vira um empreendedor literário. Ele começa a entrar nesse âmbito do empreendedorismo, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, quando você trabalha o livro como uma porta de entrada, como eu já falei ali no primeiro bloco, você cria várias oportunidades, né? Você entende que o livro ele é um ativo estratégico. E aí, o que eu quero dizer que o livro, você entende que o livro é como se fosse um ativo estratégico? Porque o livro, eu gosto muito vou trazer aqui, a gente gosta muito de falar que um compartilha ideias do outro, na realidade, aqui nas lives. E a Gi, uma vez, foi muito feliz quando ela falou de uma pessoa que é um palestrante. Você chega e vai assistir uma palestra, e aí quando essa pessoa ela é apresentada, ela diz assim, olha, hoje nós vamos ter aqui o Joãozinho da Silva, palestrante com experiência de 15 anos na área dele, e ele vai trabalhar o tema XYZ. Daí muda um pouquinho a chave e coloca assim, Joãozinho da Silva, autor do livro tal, já impactou vidas, já trouxe resultados para outras empresas através do método que ele implantou e que está escrito no livro, consultor experiente com mais de X anos de experiência. Perceba, hoje ele vai trazer a palestra com o conteúdo XYZ. Perceba que a mudança de mentalidade é a forma como as pessoas vão te enxergar com uma autoridade diferente. E aí, uma pessoa vão te olhar e enxergar com olhos diferentes porque você já é uma autoridade. Pessoas dizem, nossa, esse palestrante já tem até livro, já lançou livro. Nossa, ele só é um consultor com mais de tantos anos, com X anos de experiência. Muda a percepção de valor. E aí, as pessoas que estão no público te enxergam de tem uma outra forma de te enxergar quando você é apresentado como escritor do livro XYZ, né, e que transformou vidas e que gerou grandes resultados para empresas. E aí ainda existe o outro lado, né, que você como palestrante, enquanto está fazendo a palestra, pode chegar e dizer assim, você percebe que o público está tirando foto de cada slide que você está fazendo, está anotando freneticamente tudo que você está falando, e você diz assim, pessoal, não se preocupem, o conteúdo que eu estou dando nessa palestra está no meu livro, que está à venda lá no final, lá atrás tem o meu suporte do livro, você vai comprar o livro lá com eles, e vai ter um conteúdo muito mais denso do que essa palestra que eu estou te passando aqui, porque você vai entender em profundidade o método que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, e hoje eu faço questão de te entregar com uma oferta especial, porque você esteve e se comprometeu consigo mesmo de vir aqui aprender um pouco mais comigo, e você vai, e ainda vou fazer questão de deixar uma dedicatória, deixar algo para que esse livro ele se torne uma peça única na sua estante, porque você está aqui aprendendo comigo e você vai aprofundar o conhecimento através da leitura do meu livro. Perceba que na apresentação as pessoas já te olharam com outros olhos, te enxergam como uma autoridade, porque você não é apenas um palestrante, sim um palestrante escritor, e ao mesmo tempo você pode usar isso como uma virada de chave se as pessoas estiverem preocupadas em anotar tudo que você tem. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que um palestrante com 30 anos de experiência no ramo que ele atua não tem o seu devido valor. Eu estou só te mostrando que existe uma percepção de mudança de valor pelo fato de você ser um palestrante escritor. Não estou dizendo que o palestrante que tem experiência não tem a mesma experiência que um palestrante escritor, mas as pessoas, o público, te enxerga com outros olhos. Ao contrário, também você, como palestrante, consegue entregar muito mais valor com um produto que a gente chama de um produto abre carteiras, que é o livro, que vai te gerar mais autoridade, que vai fazer com que você seja lembrado nas próximas semanas, né? Quando um palestrante vem dar uma palestra hoje, você não aplica
o conhecimento que você aprendeu na palestra de hoje, no máximo 3 dias, você esquece. Agora, se você leva o livro para casa e daqui 15 dias você tem uma dúvida do que foi falado na palestra de hoje, o livro te traz essa ferramenta, ele é mais uma ferramenta para te gerar a autoridade e para trazer o conceito do ativo estratégico, trazer o livro como um ativo estratégico. Correto, Gisele? Exatamente, né? Quando a gente fala dessa questão do livro como ativo estratégico, é importante você entender de que forma que o seu leitor ele vai trilhar a jornada dele através do seu livro, né? Então você conduz o seu leitor de uma dor até a satisfação né, até ela conseguir encontrar uma solução para aquela dor que ele está procurando, seja essa dor o puro tédio, aonde eu vou procurar um livro para eu me distrair simplesmente. Então você conduz esse leitor para que ele saia dessa situação de tédio e encontre a alegria ao ler o seu livro. Ou então, quando você tem o seu livro conta a história de alguma situação de algum método que a pessoa vai conseguir ler, vai conseguir entender e vai conseguir aplicar. Então, você entende que ele trilhou uma jornada através do seu livro. E, muitas vezes, o trilhar a jornada através do seu livro faz com que o leitor ele te busque, às vezes, para fazer uma palestra, ele entre numa mentoria que você dê, ele compre outros produtos que você oferece. Por isso que a gente fala que muitas vezes o livro ele é uma porta de abertura, né? Ele é a entrada, não é simplesmente a linha de chegada, tá ali e acabou. Não. Nós vemos muitos escritores, por exemplo, que eles começam ofertando o livro, as pessoas começam a seguir esse escritor, aí chega lá, vê que ele vende uma camiseta com frases, ele compra a camiseta, ele compra o boné, ele compra um pôster, ele consome outros produtos relacionados ao universo que esse escritor, ao universo que esse livro está apresentando para ele. De repente é um jogo, de repente é algum bônus, ou ele paga para fazer parte de um grupo seleto de leitores que vai poder ter acesso antecipado às coisas. E assim você consegue usar o seu livro como uma porta de entrada para vários outros produtos. Quando a gente fala de você sair de um manuscrito para um livro que vende, eu quero que você entenda que o seu livro ele não vai somente se vender como livro, mas ele vai vender muitas outras coisas que você vai acabar ofertando junto com o seu livro. Seja uma caneca, um calendário com frases. Gente, é aquela coisa, o céu é o limite, né? O universo é o limite. Você consegue abrir um leque de um universo de produtos que você pode oferecer relacionados ao seu livro, a história que você vende, né? E aí pode falar, entrando nesse gancho, né, Gisele, da questão de um livro como ativo estratégico, depois de tudo que a gente falou até agora, né, de você se posicionar numa palestra, de você fazer a venda desse livro na palestra, de você incluir, ser um produto abre carteira, um produto de entrada para outros produtos e serviços que você vai entregar, né? Outra estratégia para que o seu livro fique mais interessante para os seus leitores é você fazer o uso de QR Codes, materiais complementares, comunidades exclusivas dentro da obra para que o livro não seja apenas lido e seja mais um livro que o seu leitor leu e colocou lá com mais o livro lido no ano. Ele começa a entender que esse livro ele tem uma estratégia de construção de conhecimento, tem uma estratégia de vender por muito mais tempo, né? E aí a gente faz aquela pergunta que é muito intrigante para algumas pessoas, né? Por que alguns livros morrem no lançamento e outros vendem por décadas? Justamente por conta desse conteúdo denso, desse ecossistema que a gente está falando aqui, de trazer uma jornada de valor para o seu leitor. Ele não simplesmente vai comprar um livro, ele vai comprar uma série de outros artefatos, uma série de informações que vêm como talvez um over-delivery do seu livro, né?
essa questão de ele poder acessar uma outra plataforma, um site, de buscar materiais complementares, de participar de comunidades exclusivas, talvez um clube de leitura, né, Gisele, faz com que esse ecossistema se transforme numa jornada de valor, faz com que seu livro não seja vendido apenas no lançamento, mas que ele se perdure por meses, talvez anos, dentro do processo de venda da sua obra, né, Gisele? Exatamente, né? E daí a gente entra no nosso próximo assunto, que querendo ou não, né, são os pilares invisíveis que sustentam a vida de um livro, né? Que é, querendo ou não, a monetização e o processo de escala, né? De você conseguir escalar. É quando a gente para e pensa na questão da engenharia financeira por trás de uma carreira literária. Porque a gente está falando de você escrever, então, escrever com propósito, se posicionar estrategicamente, porque, afinal de contas, o livro, a sua carreira literária, ela só vai se sustentar se houver algum retorno e algum ganho financeiro por trás disso. A menos que você seja um herdeiro multimilionário que esteja fazendo isso somente por prazer, né? Que pode existir essa possibilidade também. Mas se não é esse o seu caso, a gente tem que sim pensar numa engenharia financeira que vai sustentar essa nossa carreira literária, né? Então, é onde a gente entra para pensar que, além do nosso livro físico, a gente tem uma série de outras possibilidades de fontes de renda ligadas ao seu próprio livro, né, Jeff? Exatamente, exatamente. É quando você entende as métricas dos negócios, é quando você entende o que os leitores estão buscando, né? Tirar aquela mentalidade do autor estrategista versus o autor artista faminto. Quando você constrói pilares, quando você constrói uma engenharia financeira, quando você começa a construir uma carreira literária. Quando você entende que o seu livro não é apenas mais um produto que vai ser vendido na prateleira de uma livraria, que ele tem muito mais conteúdo, que ele tem muito mais geração de valor, faz com que você entende que você busque uma mentalidade de autor estrategista, né? Quando você tem aquela mentalidade de vender, 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 vender sem gerar valor, o que acontece? Você pode até vender para algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas. Mas aí, quando as pessoas começam a ler o livro e elas começam a entender que talvez a sua história não seja interessante, talvez seja mais um livro que ela leu, o que acontece? Você acaba se tornando um artista faminto. Você é aquele autor de livro que não gera uma percepção de valor tão maior para os seus leitores. E aí, se você pensar numa carreira de escritor, onde você vai escrever outros livros, talvez você morra no primeiro lançamento de livro, talvez você não construa uma carreira literária como você sonhou. Então, pense que a estratégia de monetização em escala, ela precisa começar e ela precisa continuar. Você precisa entender, né, quais são o que está envolvido ao redor do produto livro físico. O que mais eu posso entregar, o que mais eu posso gerar de valor na vida desses leitores, né? Quando você pensa de maneira estratégica, quando você entende quanto custa um livro para chegar até os seus leitores, você começa a entender que o livro ele não pode ser simplesmente vendido sem gerar valor na vida das pessoas. É aquela questão da diferença entre o preço e o valor, né? Preço é o que você paga por comprar algo. Valor é o que você gera para que as pessoas gera de conteúdo, gera de autoridade, gera de informações para as pessoas, para os seus leitores, para que eles sintam necessidade de comprar o seu livro. Quando você
gera valor, entrega mais do que o próprio livro entrega, as pessoas sentem necessidade, sentem curiosidade de adquirir esse livro, e daí o preço é uma questão de cifras e não apenas a pessoa pensa assim, pô, mas eu vou pagar X, R$ 100 naquele livro. Não, eu vou investir R$ 100 naquele livro porque eu entendo que o Jefferson, a Gisele, o João, a Maria, eles entregam muito mais do que apenas o que está contido dentro do livro, né, Gisele? Exatamente, né? Quando a gente fala dessa questão de preço versus valor, né? O preço que você paga, valor é o que você recebe. Né? Então, quando você recebe um valor muito importante para a sua vida, seja ele através do livro, quando você entrega o valor muito importante para a vida dos seus leitores através do seu livro, muitas vezes ele não está nem olhando o preço que ele está pagando, né? Porque o ganho dele é tão grande, a expectativa gerada por aquele material é tão grande que ele nem dá bola para o preço que ele está pagando, né? O preço que ele está pagando acaba sendo insignificante. Mas, além do próprio livro, como a gente falou, a gente tem que entender que ele pode escalar e ele pode monetizar a vida do escritor de várias outras formas, né? Existe a parte da venda dos direitos, então, às vezes, você começa como os nossos escritores, que são escritores independentes, e o seu livro publicado, vendido, começa a fazer barulho, começa a chamar atenção, e chama, assim, a atenção de de editoras que têm muito mais cacife, que têm muito mais potencial de escala, de escalabilidade, e essa editora pode, sim, te procurar para te fazer uma oferta, para comprar os direitos do seu livro. Ou, às vezes, você está escrevendo algum livro de ficção, algum livro contando a história da sua vida, que pode chamar a atenção de alguém para que essa pessoa queira produzir um filme ou uma série sobre o assunto que você escreveu. Então, vai gerar uma renda através do licenciamento para ser produzido outros produtos através do seu livro. Ou você tem um livro de infanto-juvenil que chama a atenção de alguma grande marca que decide licenciar produtos com os personagens do seu livro. Então, como a gente falou várias vezes, ele é só um produto que ele abre portas. E quando você se expõe, quando você aparece, quando você mostra que você está ali, você chama a atenção, as pessoas passam a te enxergar. Se você tem livros mais técnicos que ensinam alguma coisa, nada impede que você seja procurado, ou até mesmo livros motivacionais, tá? Para que você possa começar a palestrar sobre o assunto do seu livro. Ou você desenvolver uma mentoria a partir do assunto do seu livro. Né? Nós temos uma escritora que é a Roberta, que ela começou escrevendo o livro contando a história dela. Desse livro, ela hoje é palestrante e criou uma mentoria, porque por conta de ser palestrante, por conta de gostar muito, ela começou a trabalhar essa parte da comunicação e hoje ela tem uma mentoria de comunicação para pessoas comuns, né, para identificação das inteligências múltiplas e para poder trabalhar, sim, essa questão da comunicação, da melhora da comunicação, melhora do posicionamento da pessoa em frente a uma câmera, em frente a outras pessoas, se ela precisa expor em uma reunião, alguma coisa assim. E todo esse movimento nasceu a partir de um livro. Então, quando a gente fala que o livro ele pode sim transformar vidas, ele não transforma só a vida do leitor. Ele pode sim transformar a vida do escritor também, porque ele começa a ser conhecido e começa a ser enxergado de outras formas, o que faz com que ele consiga escalar os negócios dele, consiga aumentar o valor que ele cobra por palestras, por cursos e por tudo mais, né, Jeff? Exatamente, né? Quando você traz todo esse arsenal de oportunidades que o livro traz, né? De você poder palestrar, de você utilizar para mentorias, quando você traz os subsídios de direitos, onde você vende os direitos para editoras maiores, ou licencia marcas, atrela o seu livro a outras marcas, você entende que a sua mentalidade ela muda.
Você deixa de ser aquele artista faminto que só pensa em vender o livro para poder fazer renda através do livro e começa a se tornar um autor estrategista, entendendo que o livro é somente a porta de entrada para uma série de outras oportunidades que a gente que ele propriamente pode te dar, né, Gisele? Exatamente. O livro, a gente começa dizendo que assim, que o livro ele paga o seu marketing e depois o marketing consegue vender o seu ecossistema. Então, e o livro ele entra como uma parte desse marketing, né? Mas entramos no nosso último pilar, a gente ainda tem mais alguns, não nos abandone, continue aqui com a gente, né? Que é falar o quê? Que a gente consegue desenvolver um sistema replicável, né? Que a gente consegue trabalhar com um cronograma. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando para vocês agora, desde o posicionamento da escrita, tudo isso envolve o quê? Processos. Se você não entende que para você poder construir o seu livro, divulgar, se posicionar, tudo isso está envolvendo processos, no final das contas você começa a abandonar para a sorte, né? Jogo para o universo e vamos ver o que vai acontecer. E na verdade você não precisa abandonar a própria sorte, o que você está construindo. É só você realmente desenvolver e seguir os processos, né, Jeff? Exatamente, né? A gente já vem desde a live, talvez, nas entrelinhas, falando dessa questão da aleatoriedade, né? Quando você não sabe para quem escreve, quando você não sabe para quem vende, quando você não tem a mentalidade de um autor estrategista, quando você esquece que um livro, desde o seu primeiro dia, quando você pensou em escrever, ele passa por um processo de escrita, ele passa por um processo de editoração, ele passa por um processo de criação de marca, de autoridade, ele passa pelo processo de venda, você acaba se tornando inimigo do lucro, porque você vende e não sabe trabalhar ele como um ativo estratégico da sua história, né? E aí você acaba entendendo o quê? Que o seu livro ele tem uma vida curta, como a gente falou ali, né? Por que muitos livros eles morrem no lançamento e outros vendem por meses e décadas? Justamente por conta desse sistema replicável, por conta de você pensar estrategicamente num cronograma que não acaba no manuscrito do livro, e sim, e também não acaba no dia do lançamento do livro, e sim um cronograma onde você vai trabalhar outras formas de divulgar o livro, né? A gente tem muito na cabeça, assim, de que o livro, o dia do lançamento desse livro, ele é apenas o começo da venda do livro. O dia do lançamento do livro é o dia em que você apresenta o seu livro físico para a sua audiência, para os seus leitores, para a sociedade. E a partir daí, como muito bem colocado pela Gisele agora há pouco, né? Os amigos, as pessoas próximas, a sua audiência próxima que participa do lançamento do seu livro começa a indicar para os amigos, que indicam para os amigos dos amigos, que indicam para pessoas que você daqui a pouquinho nem conhece. Por quê? Por conta de todo esse processo, de todo esse sistema replicável, jogando, né, abraçando o processo e abandonando a sorte, deixando a aleatoriedade de lado e focando no sistema replicável que traz lucro, não somente num dado momento, mas ao longo de um determinado tempo, né, Gisele? Exatamente. Então, quando a gente fala disso, pessoal, a gente está falando de você realmente estruturar um cronograma, né? Seja um cronograma de lançamento, um cronograma de pré-lançamento, que a gente faz, de pré-venda. Quando eu vou estar enviando esse livro para a gráfica, ou já vou tentar fazer a pré-venda do livro antes da gráfica. É você realmente fazer um cronograma de planejamento. Então, você consegue, e isso é replicável, e isso traz uma paz para a vida do escritor, porque quando ele faz esse cronograma, quando ele
organiza esse planejamento, quando ele organiza esse processo, então ele sabe quantos livros ele vai precisar para o dia do lançamento, ele sabe quantos livros ele vai precisar, se ele precisar pedir uma segunda tiragem, ele consegue calcular quais são os eventos que ele vai fazer após o lançamento, uma roda de conversa, uma tarde de autógrafos, um café com o escritor, a possibilidade das pessoas poderem se encontrar num café com o escritor, para que elas possam conversar sobre o livro, participar de clubes do livro. Então, você começa a desenhar o caminho que você vai fazer após o lançamento, para que você tenha o que a gente chama de uma venda em cauda longa. Você alonga a cauda daquela vizinha, você trabalhar, vale muito mais a pena você trabalhar a venda do seu livro e você trabalhar a divulgação do seu livro de uma forma mais ritmada, mas sem leitores. Se você encontrar um leitor que diga assim, eu li o seu livro, eu gostei muito. Gente, oferta para ele assim, que legal, vamos bater uma foto junto, então? Posso colocar essa foto na minha rede social? Posso gravar um vídeo de você falando o que você achou do meu livro? Então, você tem que aproveitar essas oportunidades e colocar isso num cronograma até de publicação na sua rede social, para mostrar que, sim, o seu livro foi lançado, mas 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, ainda tem gente falando do seu livro. Ainda tem gente que está saboreando, que você está, de repente, criando alguma coisa nova porque você ouviu os seus leitores para entender o que mais eles estão esperando. E assim você vai criando o seu marketing de conteúdo editorial. Você ensina para os seus escritores o que você quer, você mostra para eles o que você está fazendo para que eles tenham desejo de continuar consumindo o que você está oferecendo, né, Jeff? Exatamente, né? E daí você começa a perceber o quê? Que a escrita do livro ela é a ponta do iceberg, né? Você começa a entender que existe, sim, todo um projeto editorial, você começa a entender que existe, sim, um processo de escrita, um processo de venda, um processo de posicionamento, um processo de construção de marca, de geração de autoridade. E aí o que acontece? É como se fosse uma engrenagem trabalhando para você enquanto você dorme. Ou escreve o próximo livro, né, Gisele? Aí quando você, como muito bem colocado por você aqui, é o livro trabalhando para você, porque você pensou em todo o processo de escrita, né? E aí você entende também que o escrever é apenas o começo de uma jornada. Você entende que você precisa se posicionar, você entende que precisa se preparar para o lançamento, você entende que precisa fazer uma pré-venda, você entende que precisa alcançar um público adequado, você entende uma série de coisas, né? Tudo na vida, quando se fala de projeto, seja um projeto de um livro, seja um projeto de vida, ele precisa ter o processo embutido no DNA do seu dia a dia. Por quê? Quando você entende que o processo permeia todos os pilares de um livro publicado, de um livro que vende por uma cauda longa, como você colocou agora há pouco, Gisele, é porque sim, existe processo e o autor ele entendeu entendeu que ele precisa pensar estratégico em cada ponto do projeto do livro como um todo, e não só que ele escreve e deixa a mercê de uma editora ou deixa a mercê da venda dos livros pela livraria. Quando você transfere a responsabilidade para um terceiro, você tem que colocar na cabeça que ninguém melhor do que você vende o seu livro. Se você coloca o teu livro para vender numa livraria,
é mais um livro que tem lá na prateleira da livraria. Se você transfere a responsabilidade de uma editora fazer todo o processo de logística e venda do seu livro, é mais um livro que tem lá na prateleira da editora. O que a gente quer trazer com o método EPV? É que você entenda que precisa aprender a escrever, que você entenda que você precisa se posicionar, gerar, construir a sua marca, que você entenda que você precisa, sim, montar um cronograma de pré-lançamento, um cronograma de pré-vendas, um cronograma de vendas, e, claro, que você entenda que o livro não acaba na noite do lançamento, que ali é só o começo de uma jornada de sucesso, de uma jornada de venda do seu livro, uma construção de um processo que, à medida do tempo que o tempo passa, ele vai trabalhando e vai funcionando como uma roda, uma engrenagem que funciona uma atraciona a outra, e aí tudo começa a fluir naturalmente, né, Gisele? Exatamente, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu quero trazer para vocês uma pequena história, né? Que aconteceu com a gente mesmo, né? Que a gente tem uma amiga que ela tem, hoje ela e o esposo dela, eles são sócios de uma editora tradicional, que é uma editora que compra os direitos dos escritores e tudo mais, e faz a publicação. Eles trabalham muito mais com escritores mais clássicos, com livros que já são hoje de domínio público e tudo mais. Mas uma vez quando a gente se encontrou, ela veio perguntar para a gente assim, ó, gente, me explica qual é a mágica de vocês que os livros dos escritores de vocês vendem. E assim, ó, vocês não estão nas livrarias, vocês não estão, mas os escritores de vocês vendem os livros, eles falam dos livros. E a gente estava com um escritor que a gente comprou os direitos do escritor, a gente fez, a gente imprimiu e foi vendido uma unidade do livro só. Aí foi onde eu falei para ela, eu disse assim, a nossa diferença principal é o quê? A partir do momento que você está comprando o direito do escritor, ele acha que você tem que fazer tudo, que você tem que vender, que você tem que fazer tudo. Nós, como somos uma editora prestadora de serviços, a gente ensina ao nosso escritor que ele precisa fazer um papel de vendedor para conseguir recuperar esse investimento que ele fez. Então, existe uma motivação muito maior para os nossos escritores venderem do que para os teus. E ela parou dela assim, nossa, faz total sentido isso que você está falando, porque realmente foi essa fala do escritor. Quando a gente pediu para ele fazer uma postagem na rede social dele, dizendo que o livro dele estava à venda em tal lugar, em tal situação, ele simplesmente disse assim, ó, vocês compraram, agora vocês que vendam. E quando a gente trabalha com os nossos escritores independentes, que ele faz também, ele executa esse papel de vendedor do seu próprio livro, ele consegue ver um retorno financeiro maior, ele consegue sentir o prazer de conseguir ter mais contato, de ter um contato mais próximo com seus leitores, que isso faz uma diferença, que o sucesso literário dele 20% é a escrita, mas 80% do sucesso dele de venda, do sucesso literário, de ele se tornar uma figura conhecida, é realmente o que a gente falou essa live inteira. É posicionamento, é jornada, e a consequência disso é a monetização do produto livro, do produto mentoria, do produto que ele tem agregado ao livro dele, né, Jeff? Exatamente, né? E aí a gente traz aquele desafio, aquela pergunta para você, né? Você vai continuar tentando a sorte ou vai decidir hoje construir um alicerce da sua autoridade? O método EPV, o segredo do método dos livros que vendem, né? É justamente esse, é você ter uma mentalidade empreendedora. Hoje, a editora NPE, ela é muito mais do que uma editora que presta serviços, ela é uma editora que ensina os escritores a serem empreendedores. E quando a gente diz que a editora ensina os escritores a serem empreendedores, é justamente fazer com que eles entendam que ele precisa, além de ser o escritor da sua própria obra, precisa se posicionar, precisa comunicar com a sua audiência, ele precisa fazer a pré-venda do seu livro, ele precisa participar de lives, ele precisa participar de entrevistas na rádio local,
precisa divulgar a sua obra nas redes sociais, ele precisa fazer a pré-venda do seu livro para no ciclo de networking, amigos, famílias, conhecidos, fazer essa pré-venda, preparando para um lançamento, ele precisa gerar e construir uma marca para, consequentemente, construir uma autoridade para que, claro, chegue ao objetivo final, que é monetizar e fazer que o livro realmente se venda e ele se torne um livro que não vendeu apenas 2, 3 e ficou lá guardado, o restante ficou guardado numa estante de prateleira ou na garagem da sua casa, né? O método DPV, ele traz sim essa construção da mentalidade de um autor estrategista e deixa de lado aquele autor faminto somente pela venda de livros. Quando você não tem um caminho a ser seguido, quando você não constrói um processo, qualquer caminho serve. E aí, dentro do método EPV, escreva, posicione e venda, você tem todos esses alicerces, você tem toda essa construção de um processo de um livro que vende e ele se perpetua para a posteridade, né? Então, pense se você vai continuar tentando com a sorte ou se você vai querer construir um alicerce que construa a sua marca, que gere uma autoridade, né, Gisele? E aí, dentro dessa questão do MetaTPV, de tudo que a gente falou aqui agora, no mês de março, eu vou convidar que vocês continuem acompanhando as nossas redes sociais, porque agora, no mês de março, nós vamos estar lançando o curso Marketing para o Escritor, onde a gente vai trazer todos os aspectos em um nível muito mais aprofundado do que a gente trouxe nessa live de hoje, para que você deixe de ser aquele escritor que vive de hobby por hobby e se torne um escritor estrategista que escreve livros que vendem. Através do método EPV, que nós construímos ao longo desses últimos 4 anos, com mais de 160 livros já publicados na nossa editora e 470 escritores, você vai sim se tornar um vendedor do seu livro sem ser um vendedor chato, vai construir um processo de marketing para que você tenha sucesso na noite de lançamento e para que você possa continuar vendendo o seu livro após a noite de lançamento, né, Gisele? Como a gente já falou várias vezes na live de hoje, a noite do lançamento é o início de uma jornada de venda dos seus livros. Certo, Gisele? Exatamente, né? Então, a gente vai finalizando essa live de hoje realmente com essa pergunta, né? Você vai continuar tentando a sorte ou vai realmente decidir construir esse seu alicerce, né? Construir esse seu processo para que você consiga alcançar mais sucesso, né? E não esqueçam, a gente está aqui sim para ajudar você, escritor, a virar o seu empreendedor literário e transformar o seu livro, transformar o seu nome enquanto escritor em, por que não, na sua marca editorial, no seu negócio, né? Transformar o seu livro no seu negócio. Então, você pode contar com a gente para tirar esse seu projeto do papel, a gente consegue te ajudar a tirar o teu projeto do papel, a como você vai oferecer esse projeto e de que outras formas você também pode trabalhar o seu ecossistema a partir do seu livro, né? A gente está aqui justamente para isso, para te ajudar a criar o seu ecossistema baseado no seu movimento literário, né? No mais, eu vou me despedindo por aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma alegria poder contar com vocês, poder passar as coisas para vocês, ensinar vocês aqui e estar à disposição para prestar todos os serviços que vocês precisam para tirar as ideias de vocês daqui e realmente colocar elas no papel de uma forma agradável para o seu leitor, no formato do seu livro, às vezes tão sonhado, né? Então, esperamos vocês na semana que vem. Me despeço aqui, Jefferson, muito obrigado pela tua presença hoje. A vocês que assistiram, muito obrigado por nos acompanharem. A você que está assistindo em outro momento, muito obrigado pela sua atenção. Pessoal, eu vou me despedindo. Até mais e até semana que vem.
Só antes de a gente finalizar a live, né, lembrando você que se esse conteúdo fez sentido para você, se você conhece pessoas que estão querendo se tornar escritoras das suas próprias histórias, não deixe de curtir, de deixar a sua mensagem, de compartilhar e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho do nosso canal, para que você receba a notificação quando nós entrarmos na live que acontece aqui toda quarta-feira, sempre às 19 horas, né? Quero agradecer, Gisele, a você por ter mais uma quarta-feira com a gente aqui, trazendo esse conteúdo denso, né? A você que assistiu essa live junto com a gente aqui, a você que vai assistir essa live em outro momento, agradecer porque vocês são frutos e a gente está aqui toda semana trazendo esse conteúdo denso. São vocês que nos inspiram, são vocês que nos motivam a trazer esses conteúdos, são vocês que fazem o nosso propósito de transformar pessoas escritoras das suas próprias histórias um processo mais leve. Então, quero agradecer você e pedir para que você siga nos acompanhando. No mais, eu me despeço aqui e nos vemos na próxima live. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, Até a pessoal. próxima, pessoal. Tchau, tchau.